Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever porque vai gostar muito desse vídeo, vai dar o like assim que o vídeo acabar. Começou as oitavas de final da Champions League 22-23, quatro grandíssimos jogos, principalmente dois jogos que a gente estava esperando muito, dois dos mais aguardados dos 8 jogos dessa fase da competição. A gente vai pontuar aqui o que a gente achou de mais importante nesses jogos. Obviamente, dois deles eu tive que assistir com mais veemência, já que aconteceram dois jogos na terça, dois jogos na quarta, os jogos foram simultâneos. Obviamente, eu tive que escolher um jogo para prestar um pouco mais de atenção em cada dia. No caso, jogos que eu não assisti, mas que aconteceram mais ou menos o que a gente estava prevendo no nosso vídeo dos prognósticos dessa fase da competição, foram Milan 1, Tottenham 0, que inclusive foi exatamente o placar que a gente chutou por aqui. Ainda acho o resultado reversível para o Tottenham, mas sei das dificuldades que esse time tem de fazer os resultados fora de casa. Até por isso eu apostei na vitória do Milan com placar mínimo, porque o Tottenham é mais time. Agora não pode empatar, qualquer empate favorece os italianos. O outro jogo é Bruges 0, Benfica 2. Eu palpitei um 3-1, porque achei que jogando em casa os belgas fariam pelo menos um gol. Mas a diferença dos times também me fez acreditar numa vantagem com 2 gols pró-portugueses, que agora vão decidir no Estádio da Luz. Acho eu que será uma classificação protocolar dos lusitanos. Na quarta-feira, eu dividi as atenções de Borussia 1, Chelsea 0 com o jogo da Premier League entre Manchester City e Arsenal. Líder contra vice-líder. Então, foi um jogo realmente que eu gostaria de ter acompanhado num outro horário, para não dividir as atenções com o jogo da Champions League. Mas como eu sabia que eu ia ter que fazer o vídeo no canal, então eu dividi as atenções, dei um jeito de colocar uma segunda tela ali, prestar atenção e fazer umas anotações também. E meia hora antes, né, esse jogo começou, o jogo do Chelsea e Borussia começou às 5, Manchester City e Arsenal começou meia hora antes. Então os finais dos tempos do jogo do Chelsea foram mais fáceis de acompanhar. E pelo que eu vi, me corrijam nos comentários se eu estiver errado, o Chelsea não fez uma partida ruim. Perdeu muitos gols, teve o gol de mão do Thiago Silva, né, que ele mesmo se acusa ao não comemorar. Teve pelo menos 3 grandes chances do João Félix no primeiro tempo, uma delas no travessão. Inclusive até sofreu o gol no segundo tempo, o Chelsea estava num bom momento dentro da partida. A gente tinha a impressão, vendo o jogo, que se fosse para alguém abrir o placar seria o Chelsea, mas foram os donos da casa, né, que foram às redes numa jogada individual do ADM, sendo mais rápido e ganhando no mano a mano do Enzo Fernandes, driblando o goleiro e fazendo o gol. Não que o Borussia não tenha jogado bem, inclusive também criou suas chances, entrou com uma escalação bem mais rápida e móvel, né, abrindo mão de figuras como Hummels e Reus, jogando com a zaga da seleção alemã, Schlotterberg e Sul, Bellingham muito bem no meio campo como sempre, Brandt abrindo de um posicionamento, partindo de um posicionamento um pouco mais aberto, né, abrindo o corredor para as descidas do Wolf pela direita, permitindo ao Özcan que armasse o time por trás do Haller, ao lado do Bellingham no 4-1-4-1. Henricão importantíssimo entre as linhas e também no lance, né, em que o Koulibaly chuta e ele meio que tira de cima da linha. O goleiro Kobel resistindo à pressão imposta pelo Chelsea na reta final. Então foi um jogo para o Borussia Dortmund também mostrar solidez e resistência a um time com um ímpeto de tentar marcar o gol. Venceu por apenas 1-0, vai jogar pelo empate fora de casa. Eu acho até que se tivesse conseguido uma vitória mais contundente, como eu apostei que seria um 2-0, teria matado a classificação. O 0-1 fora de casa mantém o Chelsea vivo no Stamford Bridge, beleza? E o jogo que a gente mais tem a falar, certamente, é a partida entre PSG e Bayern, que aconteceu na terça-feira. Até por isso eu deixei por último, porque eu tenho mais coisas para falar, prestei mais atenção, enfim. Esse jogo já começou chamando atenção nas escalações. O Mbappé, que era dado como fora do jogo, a gente falou isso, inclusive, foi relacionado. A gente não sabia quanto tempo ele poderia jogar, mas como começou no banco, o Messi foi titular ao lado do Neymar no ataque. Messi também era dúvida, só voltou a treinar na véspera. O PSG entrou em campo no 4-4-2, né, com um menino da base de 16 anos entre os titulares. Acho que é essa a idade dele. Me corrijam se eu estiver errado também nos comentários, beleza? Já o Bayern reproduziu o 3-4-2-1 que ele vinha ensaiando nos últimos jogos, né, da Bundesliga, com Pavard, Upamecano e De Ligt na zaga, o Cancelo na direita e o Coman na esquerda, como alas. O Davies começou no banco, isso me surpreendeu. Assim como o Miller, esse já não me surpreendeu, ele tem sido reserva, né, a maior parte do tempo. O Musiala e o Sané, ainda que muito tímidos na partida, tem uma boa movimentação, confunde a marcação da zaga, compuseram o ataque atrás do Choupo-Moting.
E o primeiro tempo foi um amasso do Bayern. Mesmo terminando sem gols, o PSG era inoperante quando tinha a bola e o Bayern com controle total do jogo, administrando a posse, marcando em cima, construindo jogadas. O Pavard sofreu um amarelo ainda na etapa inicial, ele estava jogando na zaga, né, no trio pela direita, mas o Nagelsmann no intervalo saca o Cancelo para colocar o Davies e reposicionar o Coman na direita. Daí o Davies foi fazer a ala esquerda. Eu teria tirado o Pavard também e posto o Blind. A justificativa da saída do Cancelo foi a falta de profundidade que o time estava precisando ter atacando o fundo e ele não estava executando muito essas ultrapassagens. Inclusive o Pavard se apresentava muito ao ataque e o Cancelo não atacava o fundo quando o Pavard subia. Isso era um problema que o Nagelsmann viu, então ele tirou o Coman da esquerda, colocou na direita e pôs o Davies na esquerda. O gol sai justamente num cruzamento do Davies para o Coman. Ele que se posiciona atrás da linha defensiva do Paris, que tinha feito um balanço para o lado da bola, largaram o Coman sozinho. Ele bateu por baixo do Donnarumma. Muita gente tem falado que foi falha do Donnarumma. Eu observo mais essa falha do balanço, da recomposição, de prestar atenção no lado cego, no lado fraco, né? Atrás do Nuno Mendes. O Coman estava completamente abandonado daquele lado. Importante dizer que uma das trocas que o PSG fez no intervalo foi promover a entrada do Kimpembe e a saída do Hakimi. Isso inclusive torna esse erro defensivo no lance do gol ainda pior, né? Porque o PSG passou a ter mais um jogador na linha de defesa. Com isso, o time passou a jogar com 3 zagueiros. O Mbappé entrou aos 12 do segundo tempo, logo depois do placar ser aberto. Parecia que o Gautier estava só esperando o PSG sofrer o gol para colocar o Mbappé em campo. O Neymar passou a criar por trás da dupla de ataque e o Pavard, que estava com o amarelo, trocou de lado. Como o Mbappé acelera muito pela esquerda do ataque, né, direita da defesa, o De Ligt trocou de posição com o Pavard, já que ele não tinha cartão amarelo. Então o Mbappé passou a jogar mais em cima do De Ligt e não do Pavard. O Nagelsmann morreu com o Pavard em campo amarelado, não fez a troca. Chegou a pôr em campo o Stanisic, lateral direito, que também pode jogar de zagueiro, mas o Pavard ficou em campo até o final, até ser expulso, na verdade, né? Nos últimos 15 minutos, inclusive, foi uma blitz do PSG, chegou a fazer 2 gols que foram corretamente anulados, mas é incrível como a presença do Mbappé, além de inspirar mais cuidados do time adversário, faz o trio todo crescer de produção. O Neymar como armador é melhor do que como um atacante que dependa de ser abastecido pelo meio campo do time que não tem tanta qualidade assim. O Messi, que inexistiu no jogo, ainda fez a jogada em que o Pavard teve que parar com falta no fim do jogo e acabou finalmente sendo expulso. Desfalque importante para o jogo de volta, mas foi isso. 1-0, né, para o Bayern. Para o PSG ficou barato, pelo que o Bayern produziu principalmente no primeiro tempo, mas deixa o PSG vivo, né, já que provavelmente vai ter um Mbappé mais inteiro no jogo de volta. O Bayern, se optar por repetir a estratégia dos 3 zagueiros, até porque eu acredito que com a volta do Kimpembe no Paris eles também vão jogar dessa maneira, tem como opções ao Pavard o próprio Stanisic na direita e o Blind, que faz o lado esquerdo da zaga. Eu não teria começado o jogo sem o Davies. E talvez o Mané esteja de volta no jogo da Allianz Arena, onde o Bayern é muito forte e terá a vantagem do empate. Eu acho que pelo menos um gol de cada lado vai ter. Se só um lado marcar, vai ser o Bayern. Eu acho que dificilmente os donos da casa não fazem gol ao lado da sua torcida, mas está em aberto. Não dá para tratar um time de jogadores tão talentosos, né, como o PSG, como morto, por ter perdido em casa só por 1-0, num dia em que ele não foi, né, muito bem, foi pior do que os adversários, e ainda assim teve 2 gols anulados. Então a torcida do PSG pode ficar esperançosa, mas ainda acho que não ter vencido em casa e ter sido pior, né, ainda ter perdido, deixa a situação bem complicada tratando-se do Bayern do outro lado. Então é isso, galera. Na semana que vem a gente vai fazer também o prognóstico das 4 partidas que nós teremos, né, na terça e na quarta, entre elas Liverpool e Real Madrid, outro dos jogos mais esperados, reprodução da última final de Champions League, inclusive. E depois que acontecer, a gente traz aqui as nossas impressões sobre os jogos. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!